A doutrina cristã nos ensina as principais verdades que nós devemos crer. Ela também nos ensina os deveres que temos que cumprir. Deveres esses que, se nós cumprirmos bem, nos levam à salvação e nos conduzem ao céu. A doutrina cristã também nos ensina os nossos meios de santificação, ou seja, nos ensina a rezar, nos ensina a oração e também nos ensina algo a respeito dos sacramentos. Em suma, a doutrina cristã nos ensina como nos relacionarmos com Deus. Agora, é exatamente em função desses pontos que nós acabamos de descrever a respeito da doutrina cristã, ou seja, descrevemos aquilo que ela nos apresenta, é que a maioria dos catecismos estão divididos de acordo com algumas partes principais, que são as mais necessárias da doutrina cristã. São 4 em geral. Em primeiro lugar, nós aprendemos através da doutrina cristã o credo. Depois, o Pai Nosso, ou seja, a oração, os mandamentos e os sacramentos. Agora é interessante, antes de começar a estudar todos esses pontos e nos aprofundarmos neles, é conhecer algo um pouco superficial, uma espécie de índice a respeito de cada um desses pontos do catecismo. Em primeiro lugar, o catecismo nos ensina o credo. E o que é o credo propriamente? Estudando o catecismo, o que nós aprendemos? O credo nos ensina os principais artigos da nossa santa fé. Ele nos traz tudo o que nós devemos crer em síntese, de maneira que, aprendendo e estudando o credo, nós compreendemos todas as verdades da nossa religião. O Pai Nosso nos ensina tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que devemos pedir. Ou seja, aprendendo o Pai Nosso, nós compreendemos também todos os principais pontos do nosso modo de se relacionar-se com Deus através da oração. Agora, outra coisa muito importante que é necessário aprender são os mandamentos. É um dos pontos do catecismo também. Os mandamentos nos ensinam tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, se nós praticamos os 10 mandamentos, vamos conhecer, vamos praticar tudo que diz respeito ao nosso amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essas duas frases, essas duas sínteses, resumem os 10 mandamentos. Então, aprendendo os 10 mandamentos, aprendemos como efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Também, através dos mandamentos, nós aprendemos tudo que devemos praticar e tudo que devemos evitar. Agora, os meios que nos ajudam a fazer o que se deve ou evitar o que não se deve fazer são os sacramentos, porque eles dão vigor e força à nossa alma. E o que nos ensina propriamente a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos nos ensina e nos faz conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós a virtude da fé, da esperança e da caridade. Em suma, os sacramentos são os meios que nos conduzem ao céu. Eles falam exatamente a respeito da graça de Deus, da natureza de Deus que habita em nós. E através dos sacramentos, ensinamos, da doutrina dos sacramentos, nos ensinam a amar e valorizar essas instituições de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que motivo nós devemos estudar a doutrina cristã? Qual que é a necessidade de estudarmos verdadeiramente, com seriedade, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Antes de mais nada, é preciso ter presente que nós somos criaturas de Deus, somos dependentes dele e, portanto, somos obrigados para com ele a crenças e deveres religiosos. Mais ou menos como um filho, uma vez que o filho depende do pai na sua educação, no seu vestir-se, no seu alimentar, ele vai ter obrigações em relação ao pai. Agora, em relação a Deus, nós dependemos de tudo. Tudo. O nosso ser a cada momento está sendo sustentado por Deus. Por isso nós temos obrigações em relação a Ele. Agora, essas obrigações dizem respeito ao nosso crer,
coisas que devemos acreditar em relação a Deus, que tocam exatamente nessa dependência nossa em relação a Ele. Depois, através da doutrina católica, nós aprendemos o que se deve fazer também em função dessa dependência com Deus e quais são os nossos deveres para com Ele. Numa ocasião, umas crianças foram presas. Isso há muito tempo atrás, numa época de leis um pouco mais severas. Foram presas por terem roubado pêssegos numa quitanda. Então, as crianças foram para um julgamento. Juízes muito severos iriam julgar. Muito severos e alguns pouco sensatos. Um juiz um pouco mais sensato olhou para as crianças, olhou para aqueles que iriam julgá-las e perguntou para aquela plateia e também para os juízes: o que nós fizemos por essas crianças para podermos julgá-las dessa maneira? Na verdade, o juiz sensato, ele perguntava exatamente a respeito dos deveres que elas deveriam ter aprendido, ou seja, aquilo que elas deveriam praticar e que não lhes foi explicado. A doutrina cristã ensina aquilo que nós devemos praticar para nós alcançarmos o fim último da nossa existência. O fim último da nossa existência está vinculado diretamente a Deus. Vamos ver em outros pontos do catecismo que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. Então, para nós conhecermos, amarmos e servirmos a Deus, é necessário conhecermos, antes de tudo, o fundamento disso. É necessário conhecer aquilo que nós devemos crer, as verdades necessárias em relação a Deus, aquilo que nós precisamos praticar também. Por isso, aprender a doutrina católica é um verdadeiro preceito, é uma obrigação de todo cristão. Sabemos que a nossa vida presente é uma preparação para a vida eterna. Todos nós vamos morrer, isso é uma grande verdade. Acontece que para nós entrarmos na vida eterna após a morte bem preparados, é necessário conhecer a doutrina cristã e praticá-la. Existem estudos que nos servem para a vida terrena. Por exemplo, uma pessoa que quer ser médico, para que tenha bom êxito no exercício da medicina, precisa estudar a medicina que vai querer praticar. O mesmo diz respeito a todas as outras profissões. Se queremos praticá-las bem, é necessário estudá-las. Agora, a doutrina cristã, ela nos ensina algo muito superior e muito mais importante do que o exercício de qualquer profissão, que é como fazemos para adquirirmos a vida eterna. Sem estudos aqui na Terra, nós podemos ter comida, podemos ter onde dormir, podemos satisfazer as nossas necessidades da vida terrena sem muito estudo, isso é verdade. Mas quanto mais estudo, mais se consegue concluir as necessidades da nossa vida terrena aqui de modo agradável, de modo que nos satisfaça bem. Agora, com isso nós concluímos que dá para viver com certa dignidade, ainda que sem muito estudo. Mas quanto mais estudamos, mais dignidade provavelmente nós vamos ter aqui na nossa vida. A doutrina cristã, ela nos ensina exatamente, ou seja, nos ensina, estudando a doutrina cristã, nós vamos estar nos aprofundando principalmente no nosso último objetivo da vida. E quanto mais estudarmos, mais amarmos a doutrina cristã, mais possibilidades vamos ter de alcançar o céu para o qual nós fomos chamados. Agora, se nós não conhecemos o que nos ensina a doutrina, muito dificilmente vamos nos salvar. Por quê? Estudar, por exemplo, para ser rico é importante. Quer dizer, é importante. Se estuda para ser rico e se dá um certo valor. Quando eu digo rico, me refiro a estudar para ter uma vida farta, uma vida mais agradável. Agora, mais importante do que estudar para ter uma boa vida aqui na Terra é estudar para alcançar a vida eterna. E esse estudo se faz através da doutrina cristã. Houve um sábio estudioso de astronomia, um verdadeiro fanático, que gostava de estudar as estrelas, gostava de estudar os planetas, e um dia ele estava tão encantado com os estudos dele que passeava pela rua olhando e contemplando o céu. Aconteceu que a partir desse dia, isso de ficar olhando para o céu tornou-se costume para esse estudioso de astronomia. E um dia,
Andando para lá e para cá, simplesmente contemplando o céu, ele não se deu conta que passava sobre uma ponte. Mas, andando meio desengonçado, acabou caindo na ponte e foi encontrado já cadáver. Resolveram fazer o sepultamento do homem e no sepultamento, exatamente em função das mil maravilhas que ele explicava para as pessoas por causa do seu conhecimento da astronomia, muitos resolveram discursar e faziam discursos homenageando ele com muito afeto, com muito entusiasmo pela profissão dele, que em si era bonita. Alas tantas, no meio de um discurso, alguém cochichou. Um homem disse para o outro: melhor teria sido se ele não conhecesse tanto de astronomia. Melhor ainda se ele soubesse como atravessar uma ponte. De fato, parece que a afirmação desse homem tinha uma certa coerência, porque ele sabia muitas coisas, mas não sabia, na hora o conhecimento dele não valeu para o principal, num determinado momento da vida dele, que foi atravessar a ponte. De fato, vale a pena sabermos muitas coisas aqui na Terra, mas tantas coisas, muitas coisas, não serão suficientes para nós trilharmos a ponte que nos conduz ao paraíso, que é a nossa vida aqui. É necessário que conheçamos certas coisas que nos fazem conduzir ao paraíso celeste, a nos encontrarmos com Deus. Então, convido você, caro amigo, a aprendermos juntos nesse programa tudo que diz respeito a essa ponte que nos conduz ao céu e que nós estudaremos através de um amor aprofundado no que diz respeito à doutrina católica.